Salve galera, eu me chamo Lucas e o Pet Indica do mês é comigo. E o livro que eu trouxe para vocês é o livro As Veias Abertas da América Latina. Esse livro é uma pesquisa profunda do escritor uruguaio Eduardo Galeano, e esse livro soa como uma forma de expressão gritante para os povos que não têm voz. E esse grito de liberdade até hoje não se fez ouvir. E o livro vai abordar muito sobre essa exploração secular, como escravidão, economia e desigualdade. Então, nesse primeiro momento do livro, o Eduardo Galeano ele vai abordar muito sobre a exploração do ouro no México. Ele vai abordar também a exploração da prata na Bolívia e no Peru. Ele vai abordar a exploração do açúcar no Nordeste e o quanto esse cultivo degradou aquele solo. Ele vai abordar a exploração do látex na Amazônia. Ele vai abordar a exploração do cacau na Bahia. Então, muito desse livro carrega uma informação muito grande. E o que a gente vai perceber ao longo dessas histórias contadas pelo Galeano é que muitos desses lugares estão numa pobreza enorme, principalmente ali na Bolívia, em Potosí, onde era um lugar extremamente rico, onde a prata brotava ali no seu chão, e hoje em dia é um país extremamente pobre, um país com ruínas. E a gente percebe o tão vasto que é o nosso continente, mas ao mesmo tempo tão pobre. Como é que a gente tem tanta riqueza, mas ao mesmo tempo a gente é tão pobre. E o Eduardo Galeano, ele vai no livro dele, ele vai contando as histórias e solta aquela frase dele de efeito, né? Ele vai dizer que a nossa riqueza gera a nossa pobreza. E de fato isso acontece, porque desde lá de trás a gente continua exportando, política de exportação, e não uma política interna forte, uma política interna latina forte. E isso acarreta, né? E isso dá muito pelo fato da gente não conhecer a nossa história, não se perguntar de onde viemos, e sim só olhar para a Europa, olhar para os Estados Unidos e ter eles como modelo. A gente tem a nossa própria história. Então, esse livro ele remete a gente a voltar a ter esse contato, a querer pesquisar mais sobre os povos andinos, sobre os índios, sobre os negros que vieram da África. E isso é muito forte. E o Eduardo Galeano ele traz isso para a gente, essa cultura latina que esse livro desperta, buscando, fazendo a gente entender todo esse processo que a gente vem passando e fazer nos entender como povos unidos, apesar da língua ser diferente, mas precisamos ser um só. E ele traz isso no livro, isso é bastante interessante. Eduardo Galeano vai dizer que uma história bem contada é uma história revolucionária. E o livro busca discutir essa economia, né? Busca discutir tudo isso, essa economia colonial aqui na América Latina. E toda a exploração que se deu. E de forma bem jornalística e lúdica, o Eduardo Galeano vai desenvolvendo, vai nos mostrando. E pelo contexto que o livro foi lançado, foi de suma importância, porque era ali na época da ditadura militar, ali em 80, principalmente ali no Uruguai. Então, foi um grito para muita gente esse livro. Deu uma luz, assim, até para resgatar toda essa memória que a gente, por algum momento aqui na América Latina, a gente esquece. Então, entender todo esse processo e se organizar para um futuro melhor. E Eduardo Galeano vai mostrando isso. Ele também fala ali da região Mesoamérica, que é a região do México até a Nicarágua, que ele vai citar que ali os povos eram bastante evoluídos. Então, antes dos portugueses ou os espanhóis chegarem aqui, a gente já tinha uma medicina, a gente já tinha uma filosofia, a gente já tinha a nossa engenharia. Então, falar que não éramos evoluídos, até que ponto? E ele vai citar isso de uma forma bem lúdica. E o Eduardo ele vai mostrar que esse processo de conquista teve uma base muito forte, que era a espada e a igreja, uma pela força e outra ideológica. Então, ele vai mostrar como é que foi essa colônia real. Então, é um livro bastante interessante,
não só para quem está prestando vestibular, mas para quem está em qualquer âmbito acadêmico, estudantil. É um livro muito importante até para a gente resgatar essa memória. E eu indico esse livro para vocês.